sagrado, aleluia, a santa palavra de Deus, o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, versículo de número 1 ao 10. Eu creio que Deus tem uma palavra para nossas vidas, para o nosso coração. Diz assim o texto santo: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Aleluia. Oremos. Bondoso e eterno Deus, eu quero estar aqui agradecendo primeiramente ao meu bom Deus, a qual tem nos sustentado, a qual tem nos auxiliado até aqui. Aleluia, a boa mão de Deus tem nos sustentado. Então eu quero ser grato por Deus, grato à minha esposa que sempre tem me apoiado, me ajudado muito. Quero ser grato ao Samuel, o músico Samuel, nosso sobrinho, a qual tem nos auxiliado de uma maneira muito excelente, e nos auxiliado aqui nesta obra. Quero agradecer a irmã Elta, a qual faz parte desta igreja e também tem nos ajudado. Agradecer a Lara, que está nos visitando. Seja bem-vinda, viu, Lara? E quando quiser, as portas estão abertas, viu? Amém. Quero ser grato a cada um dos irmãos. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem e eu quero colocar um título ou colocar um nome a essa mensagem. Eu sempre gosto de dar um nome e um tema. E eu coloquei aqui o título: Buscando a Presença de Deus. Buscando a Presença de Deus. E o tema a qual eu quero discorrer com a igreja, um tema exortativo. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem exortativa, de alerta para nós cristãos. E o tema a qual eu quero colocar aqui nessa mensagem é os perigos de não atentarmos para a maneira certa de buscarmos a Deus. Este é o título que eu quero discorrer com a igreja: os perigos de não atentarmos, ou seja, de não prestarmos atenção na maneira certa de buscarmos a presença de Deus. Esse é o tema. Buscar significa esforçar-se por descobrir ou encontrar, procurar investigar, ir a algum lugar e trazer algo ou alguém específico de lá. Buscar significa isto.
E a arca, ela representava a aliança e a presença de Deus. Era a principal representação da presença de Deus no meio de seu povo. A arca representava isso. E agora a arca ela vai passar mais de 40 anos, aproximadamente 40 anos ou mais, ali fora de Israel, quando ela é tomada, quando ela é subjugada. E agora Davi vai buscar a arca, vai buscar a presença de Deus. Em Jeremias 29, 13, interessante, Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz ainda, quando o profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 3, ele vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ou seja, não há como eu buscar a presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. E nesta noite, eu quero pontuar alguns perigos quando não atentamos para a maneira certa de buscar a presença de Deus. Há uma maneira certa, e muitos são os perigos quando não prestamos atenção, ou seja, quando não atentamos para a maneira certa de buscar a presença de Deus. Mas nesta noite eu vou pontuar os principais perigos quando não atentamos para a maneira certa de buscar a presença de Deus. E o primeiro perigo que eu quero pontuar nesta noite, o primeiro perigo que o texto nos mostra, o texto vai nos mostrar, é ter a alegria tragicamente interrompida. Você vai ver no texto, no versículo 5, aleluias, que a Bíblia diz que Davi, todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpa, liras, tamborim, chocalho e símbolo. E no versículo 7 diz: a ira do Senhor se acendeu contra os atos por seu ato de reverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Era um momento de grande festa, de alegria. O povo se reúne, Davi como rei, como representante legal do povo, da nação de Israel, da nação judaica. De repente, no seu coração, ele quer buscar o símbolo maior da presença de Deus. E aí iam todos dançando, cantando, se alegrando. Era motivo de grande alegria, de grande satisfação. Mas de repente esta alegria foi tragicamente interrompida. Ou seja, aconteceu uma desgraça, uma infelicidade funesta. Quantas pessoas hoje em dia têm buscado a presença de Deus e por um momento se alegra, mas lá na frente acontece algo que o seu coração se entristece. De repente esta alegria, este momento de alegria, de gozo na sua alma, no seu coração, é interrompido de maneira trágica, porque não prestaram atenção na maneira certa de buscar a Deus. Quantas vezes tem acontecido isso? É o primeiro perigo, é um perigo. Do mesmo jeito que a desgraça vem na vida do crente e ela tem que se tornar bênção, a tristeza vem e ela tem que se tornar alegria, mas quando está buscando de maneira incorreta a presença de Deus, da maneira que Ele não ensinou na sua palavra, pode ter esta alegria interrompida de maneira trágica. Foi o que aconteceu. Começaram com alegria, com dança, com música,
uma festa para Deus. Mas de repente, essa alegria é interrompida. Quantos hoje em dia tem acontecido? Porque não atenta para a maneira certa de buscar a presença de Deus. Isso é um perigo, irmão. Preciso aprendermos dentro da Bíblia a maneira certa de buscar a Deus. Segundo perigo, contrariedade. Você trazer para a sua vida uma contrariedade. Eu estou pregando aqui no texto de forma aleatória, não estou seguindo o texto ali de forma, de maneira, digamos, cronológica, não. Estou pregando assim. Traz o quê? Contrariedade ao versículo 8. No versículo 8, iam todo mundo alegre, iam todo mundo dançando, cantando, tocando todo tipo de instrumento, uma festa, buscando a presença de Deus, levando a presença de Deus, a qual a arca representava para Jerusalém. Mas a Bíblia diz no versículo 8, Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado os ar. Olha o versículo 8. Ou seja, o que é a contrariedade? Aborrecimento, tristeza, desgosto com algo ou com alguém. Quantas vezes o homem acha que pode buscar a presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, e isso, em vez de trazer alegria, uma alegria contínua na vida dele, traz um aborrecimento. Traz um aborrecimento. A pessoa vai se aborrecer, vai se encher de tristeza, de desgosto, às vezes com Deus, com o próprio Deus. Quantas pessoas que ficam aborrecidas com Deus? Porque acontece algo na vida dele, é interrompido algo na vida dele, e ele não, é porque é Deus, quer pôr a culpa em Deus. Mas muitas vezes é porque ele não parou e prestou atenção. Como que eu estou buscando a presença de Deus? Será que a forma como eu busco a presença de Deus está do jeito que agrada a Ele, está do jeito que Ele quer, está do jeito que Ele pede na sua palavra? Como é que está as nossas vidas? Eu preciso todo momento a presença de Deus, e a presença de Deus é boa, é gloriosa. Mas de que forma que eu estou buscando? Precisamos atentar para isso, precisamos ter cuidado nesses últimos tempos, porque às vezes tem muitos ensinadores, pregadores aí ensinando você a buscar a presença de Deus de qualquer maneira, e isso pode trazer contrariedade, assim como Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira fulminou Uzá, ficou aborrecido, ficou triste, ficou desgostoso com Deus. E Davi era um líder. Tem muitos líderes levando pessoas a ficar, a ter aborrecimento, a ter passar contrariedade na vida, porque não estão atentando para a maneira certa, ou seja, não estão prestando atenção na maneira certa de buscar a presença do Todo-Poderoso. Esta é o segundo perigo, quando não prestamos atenção na maneira certa de buscar. Terceiro perigo, qual perigo que nós podemos estar incorrendo, a nossa vida pode estar em perigo, o
que pode acontecer na nossa vida quando nós não prestamos atenção à maneira certa de buscar a presença de Deus. Terceiro perigo, medo e incerteza. Pode trazer medo às nossas vidas e incerteza. Olha o versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Ou seja, medo e incerteza. Qual é a maneira? Davi ficou confuso. Como é que eu vou trazer a arca de Deus? Ficou confuso, desorientado, com dúvida, indecisão, desordenado, atrapalhado, com medo. Aqui não é esse medo que a Bíblia está falando aqui, que Davi teve, não é temor, aquele respeito a Deus, não é temor. Além de contrariado, ficou com medo, não temor sadio, que é a honra e respeito apropriado ao Senhor, mas é medo, é uma ansiedade proveniente de um senso agudo de culpa, se sentindo culpado. Quantas pessoas às vezes têm até medo de Deus, porque em certo momento querem buscar verdadeiramente a presença de Deus, mas não atentaram para a maneira certa, não prestaram atenção na maneira certa de buscar a presença de Deus, do Todo-Poderoso, e isso gerou em sua alma medo e incerteza. Quantas pessoas às vezes pensando: será mesmo? Será que Deus é comigo mesmo? Será que o meu Deus é comigo? Quantos de nós às vezes não passa situação assim? E às vezes ficar na incerteza: será que Deus é mesmo comigo? Será que o Senhor é mesmo comigo? Às vezes nós sofremos, às vezes com as nossas próprias indagações, às vezes indagando a nós mesmos, buscando: será que Deus é comigo mesmo? Porque em um certo momento, por não atentar para a maneira certa de buscar a Deus, trouxe isto, medo, incerteza. Davi ficou incerto, perguntando como, sem saber o que fazer, como levarei a arca de Deus, ou como levarei a presença de Deus para Jerusalém? É importante, irmão, prestarmos atenção para essas coisas, para esses perigos, porque os últimos dias, a Bíblia diz que têm sido maus, e muitas vezes nós não paramos para analisar, para prestar atenção. Será que eu estou buscando de forma correta a presença de Deus? Será que a maneira de eu buscar a presença dele tem agradado ao Todo-Poderoso? É um perigo, pode trazer medo e incerteza em nossa alma. E o quarto perigo, e perigoso, e muita gente tem acontecido isso com muita gente. O quarto perigo tem acontecido com muita gente, que pode trazer desistência temporária ou definitiva. Desistência temporária ou definitiva de buscar a presença de Deus. Quantas pessoas têm desistido, às vezes temporariamente, dali, parou, não quer mais buscar a presença de Deus, estacionou ali de maneira temporária, e outros de maneira definitiva, nunca mais quis saber do Senhor, nunca mais quer saber de buscar a presença de Deus. Olha só o versículo 10. O versículo 10, o que vai dizer? Diz assim: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi,
Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. O que tem de pessoas, por ele não prestar atenção, por ele não atentar na maneira certa de buscar a presença de Deus, ele tem desistido às vezes de maneira temporária ou definitiva. Muitos têm desistido de sonhos, de ministério, desistido da chamada, não quer mais saber de Deus. Não quero saber mais de Deus, não. Às vezes você vai falar, não quero saber de igreja, Deus me livre, não quero saber de mais nada. Tudo porque não prestou atenção na maneira certa de buscar a Deus. Tudo porque não atentou para a maneira correta, a maneira certa de buscar a Deus. É por isso que a todo momento nós temos que estar nos perguntando, Senhor, oh meu Deus, será que eu estou da certa maneira de que eu estou buscando o Senhor? Isso é perigoso. Quantos sonhos de Deus estão morrendo. Como dizia, eu lembro do pastor, ele dizia assim, pastor Gilberto, o pastor que me batizou, ele dizia, lá no cemitério está cheio de sonhos, pessoas ali de chamada, de ministério, estão ali, porque a pessoa não prestou atenção, não atentou para a maneira certa, correta de buscar a presença de Deus, de trazer a presença de Deus, e aí desistiu, né? Desistir significa renunciar a algo ou alguém, renunciando o Senhor, renunciando a chamada, quer dizer, não prosseguir em ação, em atitude, em intento, não persistir, não insistir, não perseverar, é abdicar, abnegar, é rejeitar o Senhor. Quantas pessoas neste exato momento estão rejeitando a Deus, rejeitando o Senhor, porque não prestou atenção na maneira certa de buscar a presença de Deus. Às vezes, por enganação de alguns líderes, principalmente o que tem aí nessas lives aí. Hoje mesmo a minha irmã mandou algo lá e na live ficava cobrando para ir para monte, estipulando a quantidade que você tem que dar. Às vezes a pessoa está ali sofrida, precisando de Deus, precisando de oração. Eu até concordo a pessoa pedir uma ajuda, mas estipular o preço da ajuda para orar, para fazer um milagre. Então precisamos prestar atenção na maneira certa, aleluia, de buscar a presença de Deus. Quinto, para nós darmos aqui, terminar, quinto perigo. E essa, para mim, acho complicadíssimo. Quinto perigo, quando nós não atentamos para a maneira certa de buscar Deus, é você atrair a ira de Deus. Você pode estar batendo de frente com a ira de Deus. Olha o versículo 7 diz: a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Versículo 7. A ira de Deus sobre os que não atentam para a maneira certa de buscar a sua presença.
São consequências terríveis quando nós não prestamos atenção na maneira certa de buscarmos a presença, aleluia, do dono de todas as coisas, do Criador dos céus e da terra, do soberano. Muitas vezes nós, estamos atraindo a ira dele. Em vez de trazer bênção para as nossas vidas, muitas vezes estamos atraindo a ira de Deus. Vamos falar a verdade, meus queridos, minhas queridas. Quanto tempo tem que nós não vemos mais alguém chegar e falar em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja curado dessa enfermidade. Os hospitais estão cheios. As cadeias estão lotadas. E tem pessoas que quando você fala isso ainda se levanta contra a gente. Mas eu peço, me mostra, meu irmão, o que está acontecendo então? Porque muitas vezes não estamos prestando atenção na maneira certa de buscar a presença dele. Queremos buscar a presença dele de qualquer maneira, às vezes com a vida toda bagunçada. Às vezes esquecemos de falar: Senhor, entra na minha vida, conserta, endireita o que está torto, meu Senhor, me coloca no teu prumo, me coloca na tua posição, ó meu Deus amado. Esses dias eu estava assistindo muito a uma série aí, eu assistindo, e você acha que eu não falo com Deus? Eu falo: Senhor, tira isso de mim. Vai lá ver se eu consigo entrar mais lá. A cara da minha esposa. Vai lá ver. Por isso que eu estou lá tranquilo. Vai lá ver. Acha que eu não falo? Senhor, me coloca no teu prumo, Senhor. Começa por mim, Senhor. Eu preciso fazer isso. Eu quero terminar. Quero concluir dizendo assim, ó, Davi, quando você vai ver no versículo 3, Davi segue o exemplo dos filisteus, né? Você vai ver lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, e aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 6, o versículo 3, você vê Davi seguindo o exemplo do filisteu, e não as instruções em Êxodo 25, do 12 ao 14, né? Em Números 4, versículos 5, 6 e 15, que exige que a arca precisava ser levada nos ombros dos levitas. E Davi não prestou atenção. Olha só o versículo 3, o que ele vai falar: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab. Puseram num carroção. Deus já tinha mandado, já tinha dado instrução: ó, a arca é para ser feita de madeira de acácia, coberta de ouro. É para fazer as argolas, 4 argolas, é para fazer um varão coberto com ouro. Esses varões é para introduzir ali, depois que, aleluia, ali eles cobrissem todas as coisas que era santíssima. Aí sim os levitas vinham e pegavam a arca, punha no ombro ali os varões sem tocar nela e levava. Davi não atentou para isto, e teve que passar todos esses momentos ruins para poder aprender. Muitos querem a presença de Deus, mas segundo o padrão do mundo. Quantas pessoas estão querendo, mas quer continuar, quer a presença de Deus, mas também quer estar com o pé lá no mundo, quer estar com a vida no mundo. E graças a Deus que Davi desistiu momentaneamente, e não de forma definitiva.
você vai ver aqui, ó, o versículo 11, a Bíblia dizendo assim: a arca do Senhor ficou na casa dele, ou seja, de Obed, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à arca de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi teve que passar por essa situação para ele aprender a maneira certa de buscar a Deus, para ele aprender que não era de qualquer maneira, que não era de qualquer jeito. Hebreus 12, 14, na parte B, ele diz: sem a santidade ninguém verá o Senhor. Este é o modelo para a igreja. A igreja precisa buscar a presença de Deus, é com santidade, é com temor. Efésios 5, 10 e 9, ele vai dizer que nós precisamos, ele diz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutuosas das trevas, antes condenai-o diante da luz. Quantas vezes nós queremos buscar a presença de Deus com o coração magoado, triste, irado contra um irmão, contra a igreja, contra pessoas. Mas nesta noite, irmão, que nós venhamos aprender a buscar a presença de Deus, de maneira que venha agradar ao Senhor, de maneira que nós venhamos alcançá-lo. Por isso Jeremias 29, 13, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. É preciso aprender a discernir a maneira certa de buscar a Deus, para que estas coisas não venham acontecer em nossas vidas. Porque hoje em dia está tão difícil verdadeiramente servir a Deus nas igrejas. Está tão difícil a gente servir a Deus. Às vezes você vai numa igreja, a pessoa quer olhar, é o carro do pregador, é o paletó do pregador, é o relógio de quantos mil do pregador, a Bíblia, se ele tem pelo menos uma Bíblia boa. E essa não é a maneira certa de agradar a Deus, de buscar a presença dele. Que nós venhamos forjar nossa alma no temor a Deus, para que a presença dele, aleluia, venha ser real em nossas vidas. E verdadeiramente nós venhamos alcançar a presença dele. Esta é a forma da igreja buscar a presença, é com santidade, é com temor, é largando essas mexericos, fofoca de lado, é olhando para o alto, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É dessa forma que nós temos que buscar a presença de Deus, para que nada dessas coisas ruins possa acontecer nas nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, fazer oração, para que Deus venha nos abençoar, nos levar em paz. Eu quero agradecer mais uma vez a cada um dos irmãos que vieram conosco aqui, nos auxiliaram. Muito obrigado, meu muito obrigado. Esta noite oremos ao nosso Deus Pai, com um coração grato a Ti, ó Deus. Eu oro, Pai, e peço que esta palavra exortativa, meu Pai, venha confrontar as nossas vidas. Pai, eu preciso entender, Pai, qual é a maneira de te buscar, qual é a maneira que venha agradar o teu coração, ó meu Pai, qual é a maneira certa, Pai, que eu possa buscar
a tua presença, meu Pai, ó Deus amado, e é só em tua palavra que eu encontro a forma certa, ó Deus amado, de buscar a tua presença. E nesta hora, na tua presença, Pai, eu venho humildemente pedir, Pai, nos despede com a bênção. A tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Pai, derrama bênção sobre o teu povo, guarda, dá livramento, Pai, cancela todo projeto maligno, meu Pai, contra a tua igreja, repreende toda trama diabólica, nos dá vitória plena em nome de Jesus. Pai, alcance almas, alcance vida, meu Pai, através da pregação, através do louvor, meu Pai, através da oração, Pai, que o teu bom Espírito possa tocar, Pai, em todos os corações que ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim eu agradeço a ti. Muito obrigado. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a tua igreja, com todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas sim para todos sempre. Aquele que crê e recebe diz amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, oh glória a Deus. Estamos aqui no final do culto na Assembleia de Deus Madureira, Ministério Madureira, na ADEL, né? Assembleia de Deus Lusiânia, aqui no Parque do Cerrado, Avenida Parque do Cerrado. Aqui é quadra 32, lote 8, Parque do Cerrado. Estamos aqui convidando amigos, vizinhos, parentes, né, e todos aqueles que, como eu, são necessitados da presença de Deus. Estamos aqui convidando vocês, né, para fazer parte dessa família ADEL, Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Lusiânia. Venha participar conosco. Amém? Agradeço.